Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa quinta-feira da 18ª semana do Tempo Comum e temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. Encontramos Jesus em Cesareia de Filipe e ali Jesus que pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então os discípulos respondem, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Quer dizer, colocam Jesus na linha dos profetas, dos grandes profetas do Antigo Testamento. E Jesus pergunta aos discípulos agora: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro, amados e amadas de Deus, responde que Jesus era aquele que o Antigo Testamento esperava. O Antigo Testamento esperava o Messias. No tempo de Jesus esperava o Messias, alguém que viesse e alguém que viesse principalmente para libertar o povo do domínio romano. Sobre a imagem do Messias pesava uma forte perspectiva política, uma forte perspectiva libertadora. E Jesus, ele vai dizer sim, que ele é o Messias. Jesus vai dizer a Simão: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Quer dizer, amados e amadas de Deus, Jesus diz aqui a Pedro que ele é feliz, ele é bem-aventurado. Ele é bem-aventurado por quê? Porque não foi nenhuma pessoa humana que revelou para Pedro que Jesus é o Messias, que ele era o Messias, ou que ele é o Messias, mas foi sim o Pai do céu. E agora então Jesus dá a missão a Pedro. Pedro é aquele que deve confirmar os irmãos na fé. Pedro é aquele que deve estar à frente da igreja de Jesus. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Jesus que dá a missão a Pedro. Pedro é aquele que deve estar à frente da igreja de Jesus. Pedro é aquele que deve confirmar os irmãos na fé. Pedro é aquele que tem a missão de ligar e de desligar. Jesus agora ordena aos discípulos que não dissessem a ninguém quem ele era, quer dizer que ele era o Messias. E Jesus agora, amados e amadas de Deus, começa a mostrar aos seus discípulos que ele devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, que ele devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Quer dizer, Jesus é o Messias, mas Jesus não é um libertador político. Jesus não é um Messias com poder como os poderes desse mundo. Jesus é o Messias servo, o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor, o Messias que deve morrer, deve ir a Jerusalém, deve sofrer muito, deve morrer e deve ressuscitar. Quer dizer, o Messias que deve fazer da sua vida um dom de amor pela nossa salvação. Não é o Messias político, não é o Messias com poder, com o poder deste mundo, é o Messias servo. Este é o messianismo de Jesus. Jesus é sim o Messias, é o Filho de Deus, mas é o Filho de Deus que serviu, e serviu a ponto de dar a vida por nós. Então, amados e amadas de Deus, encontramos agora a atitude de Pedro. Então Pedro tomou Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita que tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Amados e amadas de Deus, Pedro, quando não quer que Jesus morra, Pedro quer desviar Jesus do seu caminho. Pedro quer que Jesus assuma um outro tipo de messianismo, porque Jesus é duro com ele, porque Jesus o chama de Satanás. Satanás é aquele que tira o homem do caminho de Deus, e Pedro aqui quer tirar Jesus do caminho de Deus. Então, amados e amadas de Deus, renovemos a nossa fé em Jesus, o Filho de Deus. Renovemos o nosso amor para com a igreja que tem Pedro à sua frente. Renovemos verdadeiramente o nosso amor para com o Papa hoje, Pedro hoje, o Papa Francisco.
Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.